Ajude as crianças em oração, por meio da sua oração. Elas precisam da sua intercessão. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 19. A partir do versículo 18, perdão. 1 João 5, 18. Não é o João depois de Lucas, não, e antes de Atos. São as epístolas de João. João que fica lá perto do Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não vive pecando. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então não se iluda. Isso daqui é Bíblia. Bíblia para mim e para você. Leitura da palavra de Deus. Deus mandou deixar isso escrito para que estejamos, para que andemos nos prevenindo, para que estejamos em alerta, para que não estejamos nos iludindo com nada nem com ninguém. Você entende bem o que é isso aqui? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Você sabe o que é um país? A terra está sobre o poder do maligno. Quem é o maligno? O diabo. Você sabe o que é o mundo inteiro está sobre a influência satânica? Quer dizer que a qualquer momento um ser humano pode se deixar ser levado pela vontade do diabo. Seja governo, seja pastor, seja bispo, apóstolo, seja membro, seja pessoas que conheçam a Deus e que não conheçam. Você tem noção do que é isso aqui? Por que você acha que o mundo se encontra do jeito que se encontra? A maldade predominando na terra. Você acha que Deus que quer a maldade sobre as pessoas? Não. É necessário estarmos em alerta. É necessário você estar em alerta, acordar para a vida, sair do sono espiritual e despertar. Que do mesmo jeito que existe um céu, existe também, do mesmo jeito que existe céu, existe inferno e lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Do mesmo jeito que existe um Deus no céu, criador dos céus e da terra, existe também um diabo, existe também demônios. Do mesmo jeito que existe anjos no céu, ao comando de Deus, sobre as ordens de Deus, existe também o diabo que comanda legião de demônios para perturbar, para causar sofrimento, tristeza, pranto e dor aqui nessa terra. Não brinque não, pare de se iludir, pare de viver aqui nessa terra como se estivesse vivendo um conto de fadas, como se a maldade não existisse, vendo as coisas e a situação e deixando passar desapercebido. Abra seus olhos, desperte enquanto há tempo, pois a palavra de Deus fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não vive pecando. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge, para que nós não sejamos atingidos pelas maldades do diabo, do maligno. É necessário estar em Deus, é necessário não viver pecando. Isso só é possível quando estamos ligados em Deus, mas é de fato e de verdade. Vida de jejum, vida de oração diante de Deus, vida de leitura da palavra, temendo a Deus, sabendo que Deus vê tudo e todas as coisas. Para isso acontecer, não viver pecando. E uma vez quando não vive pecando, a proteção de Deus vem sobre mim, sobre você, e o maligno não terá poder nem contra a minha vida, nem contra a tua vida, nem contra a minha família, nem contra a tua família. Mas é necessário você estar sob a proteção de Deus. É necessário você buscar refúgio, força, livramentos em Deus. Ele diz no versículo 19. Ele fala no versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Aquelas pessoas que entregaram as suas vidas para Deus,
que vivem conforme a vontade de Deus. Como que é viver conforme a vontade de Deus? Conforme o que a Bíblia manda, conforme o que a Bíblia ensina. Nem todos são de Deus, não. Quem é de Deus é aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus. Ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então pare de se iludir. A qualquer momento você pode ser atingido por um ataque espiritual. A sua família pode ser atingida por um ataque espiritual das trevas. É necessário despertar enquanto há tempo. Ou você acha por que está acontecendo tanta maldade, principalmente com as crianças, com os idosos? Quanta maldade estão fazendo com os animais até, queimando animais vivos, batendo nos animais até a morte. O que você acha que isso, que é o causador de tudo isso? O diabo, pois a Bíblia é bem clara, o mundo todo está sob o poder do maligno. As crianças, o que estão fazendo com as crianças? Maltratando, agredindo as crianças, até nas crianças estão batendo com pau, estão batendo de pau, não é mais de cinta, de sandália, não, é com pau. Não gosto nem de pronunciar isso porque já dá ideia. O diabo depois, na hora da ira, vai usar isso, entendeu? Mas estão maltratando as crianças, estrupando as crianças, abusando as crianças. E o pior de tudo é que é dentro da própria casa. Então desperte, pois o mundo todo está sob o poder do maligno, a Bíblia nos alerta. Então tenha muito cuidado. Deus deixou isso escrito para que a gente ande em cuidado, ande em vigilância, ande em cuidado nessa terra. Então o maior agressor das crianças hoje em dia está dentro da própria casa. É a mãe que presencia aquele ataque, aquela agressão e não faz nada. O padrasto que maltrata, é o avô que maltrata, que estrupa. Muito cuidado, o mundo está sob o poder do maligno. Se você não estiver em Deus, você pode ser presa fácil para o diabo te usar, para afrontar, para desesperar outra vida. Entendeu bem? É necessário estar em Deus, porque isso é de fato e de verdade. As crianças têm sido vítimas dos ataques do diabo. Como fala aqui no livro de Mateus, capítulo 18, diz: o maior no reino dos céus. Mateus 18 diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, por que você acha que a fúria do diabo é tão grande, tão terrível contra as crianças? Porque é o único ser que Jesus comparou e compara para que eu e você, adultos, falhos e pecadores, sejamos igual a elas, para que a gente venha herdar o reino dos céus. Ele falou aqui bem claro, foi a pergunta dos discípulos curiosos: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus disse: aquele que não for, pegou uma criança, colocou no meio e pegou a criança para usar de exemplo. Aquele que não for como uma criança. Como que é uma criança? Como que é uma criança? A criança guarda mágoa, a criança é rancorosa, a criança tem ódio no coração. Jesus usou a criança, usou a pureza do coração, da alma da criança, falando para mim, para você, para eu e você ser igual com uma criança. Do contrário, não herdaremos o reino dos céus. É por isso que ele falou, Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não se converter, se arrepender das falhas, dos pecados, das maldades, do coração, da mente,
e se não se tornar como uma criança, ter alma pura, coração limpo, alma pura, como o de uma criança, não entraremos no reino dos céus. Palavras ditas por Jesus. Aí eu te pergunto, por que você acha a fúria de Satanás tão grande contra as crianças? Porque é o único ser que Deus compara, usa de exemplo para mim, para nós, para mim, para você, nós adultos, para sermos igual a ela. E o diabo não quer saber de amor, o diabo não quer saber de coisa pura, de pureza, coisa nenhuma. A função do diabo é matar, roubar e destruir. Entendeu? A função dele é matar, roubar e destruir, porque ele não quer ir sozinho para aquele lago de fogo, não. Ele quer levar quantos ele puder com ele. Eu e você, se errarmos, temos perdão, se arrepender de todo o coração diante de Deus, pedir perdão a Deus e pedir perdão para quem errou. Mas o diabo, ele já está condenado, para ele não tem mais perdão. Não, ele já está condenado, a condenação eterna. Por isso a fúria, por isso a raiva dele, porque Jesus usa de exemplo as crianças, para que a gente seja puro e puras como a criança, entendeu? A maldade que estão fazendo contra as crianças é grande. Em suas orações, você que é mulher, você que é homem de oração, você é pastor, você é missionário, missionária, você é obreiro, você é membro que é de oração, você que ora, acorda de manhã, ora, tem o hábito de orar a Deus. Em suas orações, coloque a vida das crianças. Há um clamor na terra das crianças. Há um clamor por socorro, por ajuda das crianças. Em suas orações, interceda a Deus por elas. Peça para Deus mostrar onde tiver uma criança sofrendo, passando por alguma situação escondida, difícil, sendo estrupada, onde tiver uma criança sendo agredida. Peça para Deus mostrar, peça para Deus livrar essa criança. Há um clamor na terra em prol das crianças, há um clamor na terra. As crianças clamam, mas não clamor elas gritando, não, clamor que a gente vê as notícias, vê as coisas, e há um clamor para clamar pelas crianças. Aqui no livro de Mateus, ainda, Mateus capítulo 19, livro de Mateus capítulo 19, versículo 13, ele diz: Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não usem em peças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Não impeça dos pequeninos virem a mim, porque deles é o reino dos céus. Você lembra o que ele falou em Mateus 18, que ele falou? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Mateus 18, ele falou isso. E em Mateus 19, 13, ele falou, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não usem peças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Você está entendendo a fúria de Satanás contra as crianças, próprios avós estrupando crianças de 3, 5 anos. Absurdo, pessoas grandes colocando crianças para fazer coisas absurdas nele, e ainda tem a coragem de filmar, mostra a cara e mostra o que a criança está fazendo com ele. Então tudo isso é fúria de Satanás contra as crianças. Nas suas orações, ore pelas crianças. Você mãe, fique de olho nas suas filhas, nos seus filhos. A Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Há quem não gosta desse versículo, há quem contraria esse versículo, fala que é confiar em nós mesmos. Mas lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5 fala que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É confiar um no outro, confia cegamente na pessoa. Estamos vivendo nesse tempo em que a gente tem que confiar desconfiando. Compreende como que é, assim ou não? Muito cuidado, mãe, muito cuidado, avó. O pai fica de olho também na mãe, a mãe fica de olho no pai, a avó fica de olho no avô. Cuidado. A Bíblia falou no livro lá de João 5:19, que o mundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno.
A qualquer momento, o diabo pode usar um e outro. E o que eu mais tenho visto? Abra seus olhos. A realidade é essa. É de perigo mesmo. Socorrendo para Deus, para a gente ser socorrido. Para que a gente seja livrado dos ataques espirituais. Não brinque, não. Ore pelas crianças. Olhe as crianças. Veja com quem você deixa suas crianças. Como deixa suas crianças. Muito cuidado. Ainda esses dias eu presenciei um vídeo. Acredito eu que a família já estava desconfiando. A avó deixou 2 netinhas com o avô e deixou lá filmando escondido no quarto. O avô aproveitou que a avó não estava em casa pra estrupar a neta. Se muito tivesse, era 5 aninhos abaixo lá filmando e ele não sabia que estava filmando, entendeu? Mas tentou mesmo contra a criança. Na mesma hora chegou a avó, ele parou, fez de conta que estava assistindo. Então isso é uma das coisas que está acontecendo por aí afora. Ore pelas crianças, tenha cuidado nas crianças. Observe, você que mora perto de criança, veja se tem alguma criança sendo maltratada. Denuncia e principalmente denuncia com o teu joelho, com a tua boca para Deus também, amém? Por isso a fúria do diabo contra as crianças é porque Deus é o único ser que Deus compara, puro, e usa de exemplo para mim e para você, para sermos igual a elas. Do contrário, não entraremos no reino dos céus. Aquele que não for como uma criança, palavras de Jesus, aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por quê? São puros. A alma é pura, não tem maldade. Briga com ela naquele momento, bate com ela naquele momento, chama, ao mesmo tempo ela está ali brincando. É assim ou não é? Observa como é uma criança. Observe como é uma criança, não tem raiva, não tem mágoa, não. Então assim que eu e você temos que ser para poder herdar, entrar o reino dos céus. E o diabo não quer isso, por isso a fúria dele contra as crianças. E eu lhe peço, você que é de oração, ore pelas crianças. Elas precisam da sua oração. Há um clamor das crianças na terra, amém? Fique com essa palavra no seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém?